Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Programa que vai ao ar todas as terças, aqui nas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária, a rádio da UFRR. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, com o professor Luiz Henrique, ambos do Departamento de Física. No estúdio, o nosso aluno do curso de Física, Leonardo Paixão, operando a mesa. Na direção de programação, temos o diretor do NRTU da UFRR, nosso amigo Felipe Reis. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, ouvintes. Hoje no programa iremos falar sobre o tema insetos aquáticos. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com a nossa convidada, professora Vânia Lezan, do Centro de Biologia da UFRR. Bom dia, professora Vânia. Bom dia, professor. Muito obrigado pelo convite. É interessante a gente falar sobre insetos aquáticos. Nós já tivemos um programa aqui com o professor César, lá da agronomia, e esse mundo de insetos é muito interessante. E agora a gente vai tratar de insetos aquáticos. Professora, qual foi seu tema de doutorado? Conte um pouco da sua formação para a gente. Certo. Bom, eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, né, antes de vir aqui para Roraima. Lá eu estudava o ambiente marinho, né, estava mais próximo do mar, e estudava os crustáceos, mais precisamente os caranguejos e camarões, né. Inclusive foi o tema do meu doutorado. Eu iniciei lá, mas logo vim para cá para ser professora, né? Então eu transferi, estava no começo do doutorado, eu passei de trabalhar os crustáceos marinhos para os crustáceos de água doce. Então a minha tese de doutorado aqui foi com caranguejos e camarões do Rio Branco, Mucajaí e Cauamé, né? Mas ao longo, né, a gente vai estudando, vai aprendendo, eu comecei a me interessar mais pelos outras comunidades, né, do ambiente aquático, que são principalmente os insetos aquáticos, e insetos aquáticos tanto adultos, né, que vivem na água, quanto as larvas, porque a maioria dos insetos, eles passam o estágio larval, pelo menos no ambiente aquático. Professora, deixa eu fazer logo uma pergunta que me veio aqui à cabeça. Qual seria basicamente a grande diferença dos insetos, digamos assim, terrestres para os insetos aquáticos? Porque os terrestres, assim, se sabe que eles estão na base da cadeia alimentar, são fundamentais para a questão de polinização, de plantas. E os insetos aquáticos, eles também participam desse tipo de... Sim. Na cadeia, eles também têm essa... Todos os seres vivos têm a sua importância na cadeia alimentar, né? E bom, aí é exatamente o que a gente trabalha, né? Os grupos tróficos, porque as larvas de inseto, elas podem ser predadoras, elas podem ser filtradoras, elas podem ser detritívoras, elas podem ser fragmentadoras, né? Então, ultimamente, né, a gente tem feito pesquisa com grupos em nível nacional e aqui também em nível local, estudando a associação das larvas de insetos junto com fungos no processo de decomposição, né? A gente vive num ambiente que todo ano a gente tem chuvas e seca, né? As chuvas alagam as florestas, né, a mata ciliar em volta, e trazem esse material, né, que estava lá das folhas das árvores, etc., traz para o ambiente aquático, né? Essas folhas, elas precisam ser decompostas, porque a natureza, ela né, tudo é reciclado, tudo é reaproveitado, né? A natureza não faz lixo, né? Ela aproveita tudo. Então a gente estuda esse processo, né, de decomposição dessas folhas, dos galhos, e qual é o papel dos insetos junto com os fungos e bactérias, né, nesse processo de decomposição. Esse processo você também pode analisar. Não sei se a senhora lembra, uma vez eu conversei com a senhora sobre a possibilidade da gente fazer uma pesquisa analisando digamos assim,
matéria orgânica gerada por esses insetos para analisar possíveis contaminantes. É possível esse trabalho? Tudo é possível, né? Eu, particularmente, eu não tenho essa profundidade de conhecimento, mas acho que a gente, estudando a bibliografia, tendo alunos interessados, a gente mas consegue. Mas os resultados até agora que vocês obtiveram, de certa forma, são tão interessantes, tá faltando a palavra, como eu diria, geram perspectivas boas para o futuro? Com certeza, né? Claro que assim, quando a gente trabalha com a ciência mais básica, né, é difícil você dar uma resposta imediata. Mas justamente a gente vem trabalhando, como eu estou falando, em associação, né? Então teve uma aluna que defendeu a dissertação de mestrado dela, e nessa dissertação ela encontrou um fungo, que parece que é um fungo novo, né? Na verdade ela estudou os fungos que vivem dentro do trato intestinal das larvas de insetos, né? Então você veja como são várias pessoas trabalhando junto, né? Então a gente trabalha entendendo quais são os insetos, quais os fungos que vivem nesses insetos, e esses fungos, né? O fungo, ele é um decompositor nato, né? Ele digere as coisas, certo? Então, através de enzimas, né? E essas enzimas podem vir a trazer muitos benefícios, né? Então, ela, inclusive, na dissertação dela, ela falou assim, do potencial que já existe na indústria. Na verdade, a indústria ainda não está utilizando esse potencial. O que está aumentando é o conhecimento sobre esse potencial que a gente espera que venha a ser utilizado, inclusive, no biocombustível, por exemplo. Essa tese dela foi com insetos aqui de... Sim, é um trabalho do Bionorte, né, que a gente tem uma rede que a gente trabalha com pesquisadores de Tocantins, Pará, Amazonas e aqui. Tá. Você comentou logo no início que começou a trabalhar lá com animais aquáticos, caranguejos. Isso. E em termos de inseto, eu tenho inseto no mar também. E qual é a característica do inseto do mar para o inseto de rio, de água doce? Não, os insetos, assim, você tem manguezais, né? Você não tem no ambiente marinho, você não tem larvas de insetos, eles não sobrevivem, né? Então existe por causa da salinidade? A salinidade, eles e onde é que eu encontro o inseto no ambiente marinho? Na praia, né? Na beira da praia, no manguezal, quando você vai pescar, você encontra um monte de piuns, vamos dizer assim, né? Dos dípteras. Então, né? na verdade, os insetos que a senhora estudava eram aqueles que viviam, digamos assim, próximos ao ambiente aquático? Não. Quando eu estudava no mestrado, doutorado, eu estudava os crustáceos marinhos, né? Quando eu vim para cá, eu comecei a estudar os crustáceos de água doce. Aí eu vi a imensidão de insetos que existia nesse ambiente aquático, além de moluscos, outros. E aí me interessei em estudar eles. Eu confesso que eu confundi. Quando você fala insetos aquáticos, não quer dizer que ele viva dentro da água. Por exemplo, você deu o exemplo do pinhum, da muriçoca. Eu já fui caçar caranguejo, que aquilo não pesca não, caça. E tem muito inseto mesmo. Sim. Isso aí é considerado inseto aquático, mesmo que ele esteja na superfície? Não. Esclarece um pouco. Não, inseto aquático são os insetos que vivem ou o ciclo de vida todo, existem alguns, por exemplo, existem coleópteras, que são, vamos dizer assim, os besouros, né? Existem 300 mil espécies de coleóptera no mundo, né, descritas, fora as que não foram descritas ainda. Dessas espécies, existem algumas que vivem a vida inteira no ambiente aquático de água doce, não marinho, tá? De água doce. E existem aquelas que os adultos voam, se reproduzem fora da água, mas deixam os seus ovos dentro da água, que se desenvolvem em larvas dentro da água e depois em adultos voam para fora da água. Por exemplo, as libélulas, né? As libélulas, os adultos são terrestres, mas eles colocam os seus ovos dentro da água, a larva vive muito tempo na água, é importante, né, no ciclo de vida ali da água, e depois emerge como adulto e vai se reproduzir. Então, mesmo ele tendo só um ciclo na água, ele é considerado inseto aquático? Enquanto larva. Né? O mais comum que a gente conhece, então, é esse Aedes aegypti, né? Isso, a Aedes aegypti não é um inseto aquático, mas ela tem o estágio larval aquático. Tanto que a gente sabe que a gente não deve deixar, né, a água acumulada, porque
é lá que as fêmeas vão depositar os ovos e vai se desenvolver a larva. Então, se você não tiver a água acumulada, você não vai ter a larva, você não vai ter o inseto. A impressão que a senhora me passa é que a senhora tem um leque gigantesco de possibilidades. Sim. De certa forma, isso não é algo ruim? Será que talvez focar numa direção um pouco mais... não seria melhor? Qual a vantagem de se estudar tanta coisa e talvez, de repente, não se aprofundar tanto em tanta coisa? Ou tem algum ramo comum, alguma coisa comum que a senhora esteja focando nisso aí? Por exemplo, a questão da reprodução, a senhora falou da decomposição. A senhora está focando na sua pesquisa em algo mais específico? E o que eu estou falando é o conhecimento de uma... Porque, assim, eu sou professora e dou aula disso, né? Estudo isso, então o conhecimento que eu estou trazendo aqui, falando dessas várias coisas, não são conhecimento que eu estou produzindo. Né, o nosso laboratório, como eu falei, ele está focado nessa pesquisa com a decomposição agora, né? Tá indo nessa linha, já faz uns 4 anos, acho que o primeiro projeto foi em 2012, se não me falha a memória, né? E a gente vem aprimorando essa área de pesquisa, né? Também trabalha com insetos associados a macrófitas também é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto da senhora, professora? Entre alunos e pelo menos pessoal local, não vamos... Aqui localmente a gente tem o nosso laboratório, o laboratório do professor Marcos Vital, professora Fabiana Granja também, trabalha na área molecular, né? No nosso laboratório a gente estava agora só com... Já passaram muitas pessoas, né? Muitas pessoas já fizeram dissertação, já fizeram monografia, eu não saberia se acho que umas 10 pessoas já passaram. Agora a gente está até num processo de renovação aí. E voltando mais para a questão dos insetos, que chama a atenção. Eu lembro que o César comentou a importância dos insetos, apesar da gente ter uma repugnância, a importância deles para a reprodução dos vegetais, para o solo é imensa. Segundo uma frase dele, não existiria a vida como essa se não houvessem os insetos. E como é que é essa interação dos insetos aquáticos? O que é que eles produzem na água? O que é que eles contribuem para os seres que não são insetos na água? Então, vou focar na minha área que eu estou pesquisando, né? Você já pensou um acúmulo de folhas e galhos, ano após ano, caindo dentro do rio e ficando lá parado, se acumulando? Seria um lixão, né? Como a gente vê os lixões das cidades. Então, eles contribuem nesse papel. É claro que não é só eles, né? E aí, assim, a gente não pode tirar a importância das bactérias e fungos, dos micro-organismos que a gente não enxerga, porque eles que permitem a nossa vida, inclusive, né? Porque se eles não existissem dentro da gente, a gente ia morrer de fome, certo? O nosso sistema digestivo não seria capaz. Imagine, pense, você ficar sem a sua flora intestinal, o que vai acontecer, né? Consegue imaginar? Sem digestão? Sim, sem absorver. A digestão até poderia acontecer pelas enzimas, mas você não absorveria os nutrientes. Os nutrientes. E isso acontece no ambiente aquático? Em todos os ambientes. No ambiente aquático, os insetos, eles são importantes, né? E é isso que a gente está estudando. Qual é a importância? Primeiro, o que é mais importante? Não tem mais importante. Os dois são tão importantes. Os fungos e os insetos trabalhando junto nesse processo de fragmentação. Então, os insetos, como eles são maiores, eles fragmentam, eles diminuem, né? Eles vão comendo e vão diminuindo as partículas. E aí os fungos vão... É uma simbiose. Exato, uma relação simbiótica, né? Uma relação simbiótica. Quando a gente tem uma concentração grande de determinada coisa, é prejudicial. Eu estou tentando fazer um link, por exemplo, o lixão. Exato. O lixão a gente sabe que é uma fonte de coisas, de concentração de coisas que fazem mal a gente, desde do odor até bactérias, até urubus, e a gente vê hoje também seres humanos demais no lixão. O que é que contribui quando a gente vê esses determinados desastres ecológicos nos rios? O que é que pode contribuir para aumentar essa população de inseto e trazer um prejuízo? Se eu tiver uma população grande de inseto no rio, ele vai comer toda a madeira, todas as folhas? O que é que ocorreria isso?
É uma pergunta difícil, né? Porque qualquer desequilíbrio, ele tem consequências que podem ser extremamente desastrosas. Semana passada mesmo, na aula, pedi para os alunos fazerem uma pesquisa sobre a questão de fósseis, né? E um trouxe a extinção do dodô, se não me falha a memória. Ele foi extinto e agora um processo, uma árvore que ele polinizava, que ele é importante para dispersar as sementes, está sendo extinta, né? Então, é só pesquisando mesmo as relações para você ter certeza que aquela população vai causar. Mas a gente tem certeza que qualquer população diminuindo ou aumentando, ela vai causar danos. Por exemplo, recifes de corais, né? Nos recifes de corais, eles estão sofrendo muito com a acidificação das águas, né, e o aquecimento global. Então está tendo um boom, por exemplo, de algas, né? As algas estão enchendo os bancos de recifes, com isso não tem iluminação e com isso os recifes estão vindo a ser prejudicados. Por quê? Porque também você diminui as tartarugas que comem a alga. Era então, isso que eu ia comentar. A alga também, ela é alimento para os peixes. Sim, então, tudo é alimento. Quer dizer, tem pouco peixe comendo e aumentando. Isso, você tira um elo dessa cadeia alimentar, você desequilibra assim de um modo que é difícil te responder exatamente qual vai ser o desequilíbrio, só você tendo estudado aquele ambiente ao longo de anos. E pela sua pesquisa, professora, no caso específico aqui da região de Boa Vista, como é que está a questão de desequilíbrios? Já foi detectada alguma coisa ou a gente ainda está numa situação tranquila? Olha, se você for comparar, imagina, o Rio Tietê, há 100 anos atrás, as pessoas tomavam banho no Rio Tietê, né? Então, nós ainda, vamos fazer uma analogia, nós ainda tomamos banhos nos nossos rios, né? E eu acho que cabe, só que, graças a Deus, a gente está num nível já de consciência que eu espero que a gente nunca chegue no nível de não poder tomar banho aqui. Então, até agora, nenhum resultado preocupante. Preocupante sempre né? Sempre a gente... Não, mas eu tô falando assim, não, ainda do seu trabalho específico tem aqui de Boa Vista. Isso, não. Ainda bem. Eu estava acompanhando a reportagem sobre aquele desastre lá no Rio Doce. Você leu alguma coisa, tem algum dado do impacto do que aconteceu lá, ainda continua o impacto sobre a população de insetos daquele rio? Foi em novembro, né, o desastre. Eu fui num evento que aconteceu em maio, lá em Mariana. A gente foi numa cidadezinha depois, né, a gente não conseguiu entrar, era 5 meses depois, a gente não conseguiu entrar no local, lá não permitiram, estava fechado. A gente foi numa cidadezinha depois. Uma tristeza, você vê assim as casas com barro ainda até lá no teto. Eu vi uma vaca passando morta com um urubu em cima, assim, uma coisa... Isso dentro do rio? Dentro do rio. E assim, a quantidade de lama, e você via o ferro na margem, então é um rio morto, né? Não sei quanto tempo ele vai conseguir se recuperar, se um dia vai conseguir se recuperar. População de insetos eu tenho num ambiente desse? Bom, é possível que tenha porque existem muitos animais, né, e muitos micro-organismos que vivem num ambiente anóxico, sem oxigênio, com outras, né, a natureza ela é maravilhosa, ela tem essa capacidade, né, de se auto-organizar, de trazer, mas é difícil você prever um processo aí de quanto tempo para recuperar e se vai recuperar. Uma dúvida que me veio à mente a gente tem muita diferença. Porque o que vai diferenciar o tipo de água de um rio daqui, de um rio lá de Minas, são os parâmetros físico-químicos, pH, temperatura, turbidez. A população de insetos na região aqui amazônica, na região de Boa Vista, ela é muito diferente de outras regiões aquáticas, de outros ambientes aquáticos? Tu tem alguma informação? Não, assim... inclusive a gente usa... Deixa eu reformular. Barata dentro de casa eu tenho aqui, tenho no Rio Grande do Sul, tenho em tudo que é lugar. Muriçoca eu tenho também. Periplaneta é o gênero da barata, inclusive. Periplaneta? É porque tem no planeta todo. Mosca tem em todo lugar também, mas tem também insetos que a gente tem aqui e não tem, sei lá, em São Paulo. Isso acontece também
a fauna, não sei se estou falando certo, fauna de insetos que a gente tem nos rios aqui é muito diferente dos rios lá perto dos trópicos, por exemplo? Então, existem padrões, né? E os padrões, eles geralmente, quando a gente faz os índices de biomonitoramento, né? A gente utiliza em nível de ordem, né? Tentando explicar assim, a gente tem as espécies, né? E aí tem uma classificação maior que seria uma ordem. Então, por exemplo, todos os besouros, como é que é aquela pirilampo lá, como é que é o vagalume, joaninha, etc., pertencem à ordem Coleóptera, né? Todos os mosquitos, moscas pertencem à ordem Díptera, as abelhas, formigas pertencem à ordem Hymenoptera, né? Então a ordem seria uma categoria taxonômica que engloba várias espécies que têm uma característica em comum. Nós pertencemos à ordem Primatas, né? Enfim. Então, os índices de monitoramento, eles são feitos baseados nas ordens e nas famílias, que é uma categoria inferior, e eles são utilizados, eles foram desenvolvidos na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, e são utilizados aqui, com as ressalvas, né? Exatamente essa que você falou, né? Porque não são as mesmas espécies, né? Mas, assim, de um modo geral, o que a gente diz? A gente diz que as ordens, chamado EPT, né, os efemerópteras, plecópteras e tricópteras, são as 3 ordens, são mais sensíveis às condições aquáticas, né? Então, diminuindo, por exemplo, a quantidade de oxigênio na água, ou seja, estando mais poluída, eles vão diminuir, só vão ficar as espécies mais sensíveis, né? Então, esse padrão dessas ordens, de distribuição dessas ordens, ela é muito similar no mundo inteiro. As espécies não são as mesmas, entendeu? Como as espécies, né, se diversificaram, elas são diferenciadas. E aí a crítica que se faz ao uso desses índices é que ainda os estudos na neotropical como um todo, né, e Brasil, que se inclui no neotropical, ainda são muito poucos e precisa fazer uma adequação desses índices, né? E vem sendo feito ao longo dos anos por vários, né, pesquisadores uma adequação desses índices. Esses índices foram criados aonde? Principalmente na Espanha, tem nos Estados Unidos também, né, na região temperada do Neártica. Então, o que a gente vê de insetos aqui tem... Em termos de ordem e família, tem similaridade. Tem similaridade, mas espécie, não, é diferente. E tem coisa que é exclusiva daqui, como tem coisa que é exclusiva de outro local? Sim, tem, né? Sim, com certeza. Por isso que a importância, né, quando a gente fala em preservar um local, é porque às vezes aquele local, ele, por algum motivo ecológico, ele tem muitas espécies que são endêmicas, são aquelas espécies que só vivem naquele local, e você, né, destruindo aquele local, vai destruir, como por exemplo várias espécies que já foram extintas porque viviam especificamente naquele local. Quando a gente fala, né, principalmente na fauna da Austrália, Oceania, né, que é uma fauna muito isolada, marsupiais, que foram, né, os mamíferos marsupiais extintos quando o homem levou os mamíferos placentários para lá, porque a fauna de animais marsupiais, ela é inacreditável, ela tem muita relação. Você pensa em mamíferos placentários, no coelho, no morcego, na raposa. Lá existem marsupiais equivalentes, né, funcionalmente, que eram marsupiais de lá. E muitos estão sendo extintos. Extinto, e aí não tem nem como fazer manipulação genética para recuperar uma espécie dessa? Sei lá, né? De repente. Professora, deixa eu mudar um pouco a forma da nossa conversa para os nossos ouvintes. Como é a sua pesquisa, digamos assim, em termos mais práticos? Como é seu dia a dia na pesquisa? Você, quando você vai fazer coletas em rios? Como é? Você usa armadilhas? A gente vamos dizer assim... Deixa eu até complementar. Você falou que uma aluna sua analisou o trato intestinal de alguns insetos. Não foi minha aluna, não, mas fazia parte. Fazia... Como é que vocês conseguem analisar, digamos assim, o cocô do inseto? Fala pra gente. O que vocês fazem? Como é que vocês abrem o inseto? Então, esse foi um projeto, acho que foi em julho do ano passado, a gente foi para o TPQuem, né, e a nossa, vamos dizer, o trabalho do nosso laboratório é o
o primeiro, né? Que é exatamente isso. Você ir lá no rio, coletar os insetos e trazer no laboratório. Nesse caso, foi retirado o sistema. Na lupa, com as mãos bem delicadinhas, vai lá, abre no laboratório com a lupa, abre o inseto e tira o sistema digestivo, aí faz, né, tem todo o cuidado de colocar com água destilada para não... Então o seu laboratório deve ser realmente bem equipado para... Com lupa, né? Infelizmente, assim, a gente no Brasil não tem laboratórios tão bem equipados, mas a gente tem uma lupa que a gente trabalha e depois o trabalho restante foram feitos nos outros laboratórios, né, de microbiologia. Vocês utilizam algum tipo de armadilha para... Esse projeto em si não, mas na versão anterior a gente começou, né, o projeto a gente colocava bolsas com folhas, né, litter bags, que se chama assim, você colocava bolsas com uma quantidade de folhas, pesava essas folhas, deixava lá e via o processo, deixava um mês, né, e aí depois de um mês retirava, pesava e aí ia estudar os insetos e os fungos que tinham nessas folhas. Então nessas folhas aí que estavam dentro da bolsa vem inseto quando você recolhe ela? Sim, vem inseto, vem fungo, vem tudo. Né? E como é que você, olhando, tem uma comparação para você olhar para aquele objeto, para aquela coisa que está lá, que você está vendo na lupa e diz, isso aqui é um inseto, isso aqui não é, isso aqui é um... Tem algum padrão que você tem que seguir? Porque a curiosidade da gente você fala em inseto, fala em larvas, é aquelas coisas bem pequenininhas. Como é que você no olho diferencia o que é inseto, o que não é, o que é larva, o que não é? Como é essa prática? Essa prática é com o tempo e utilizando as chaves de identificação, né? Então, os taxonomistas, né, são as pessoas que fazem essa organização da diversidade, eles vão descrevendo as espécies e vão criando as chaves de identificação. Então, você vai olhando as características, mas aí é com o tempo que você vai vendo a quantidade de brânquias, a quantidade de segmentos que tem e tal, né? É o olho que vai sendo treinado. Professora, como é que a senhora faz, por exemplo, para identificar... Porque eu não sei como é, obviamente, a sua pesquisa, mas a impressão que dá é que a senhora pega os insetos que caem naquela armadilha e estuda de forma geral. Eventualmente, a senhora não tem um foco num determinado inseto? E se ele não cair na armadilha, se perdeu aquele trabalho? Como é? Tá entendendo o que eu quero dizer? Como é que você garante que aquele inseto que você está estudando vai cair ali? Não é muita sorte, não? Não, a gente, como eu falei, o trabalho era ver os insetos que estavam trabalhando nas folhas. Tá, então, mas aí de forma geral. Isso, tá. Os insetos de forma geral. Sim, ou seja, você não estuda especificamente um determinado inseto. Aí depende, por exemplo, vai do vir o aluno, aí teve uma aluna que gostou muito dos quironomídeos, né? Quironomídeos são os mais abundantes que aparecem muito. Então ela se interessou, ela foi lá, aprendeu, foi até em São Paulo fazer um curso em identificar os insetos. Então ela pegava os quironomídeos que já tinham sido coletados e começou a fazer lâminas e a olhar no microscópio com mais detalhes para identificar esses insetos. Mas aí não foi assim que a gente foi para o campo para procurar esse inseto. Né? Mas nesse último projeto a gente tinha, porque como eu falei assim, o projeto começou inicialmente lá em 2012, eu acho, agora não tenho certeza. E a gente vem, vamos dizer assim, ampliando, né? É isso, né? A ciência é isso, você vem trazendo algumas respostas e vem procurando outras, né? Então, nesse processo, a gente estudava numa região aqui da Serra Bonita, do Cantar, e ali a gente tinha encontrado 3 gêneros, né? Que eram o Triplectes, filóicos e uma estenoquironos. Então a gente definiu de fazer esse projeto no Tocantins, Pará, Amazonas, aqui com esses 3 gêneros que tinham sido encontrados nos 4 estados. Só que a gente teve que mudar porque a região que a gente estava fazendo teve um problema lá de mudanças ambientais e teve aquela seca muito grande, acabou tendo dificuldade de fazer lá, a gente mudou para o Tepequém, né? E aí no Tepequém a gente não encontrou os três gêneros, né? Mas resultado, isso é resultado, isso que eu falo para os meus alunos. A gente tem que aprender
a não esconder embaixo do tapete os resultados negativos, porque eles são resultados. Eu acabei de falar isso pro meu orientando de mestrado, agora pela manhã antes de vir para cá. É assim que se evolui na ciência, né? Você, a partir do momento que você não encontra o que era esperado, por que eu não encontrou? Vamos pensar sobre isso. Essa ideia de não esconder que deu errado, meu orientador de doutorado sempre dizia isso. Coloque na tese que você fez determinado procedimento e não deu certo. Exato. Porque quem for ler... Você teve o trabalho de fazer. E quem for ler não vai fazer a mesma coisa que você fez para errar. Que é um problema que as revistas não aceitam, né? Revistas científicas. Agora, uma curiosidade que me veio... Vocês têm alguma explicação por que não encontrou essas espécies lá no Tepequém? Tem a ver com a altitude? Bom, pode ter a ver com a altitude, pode ver que o Tepequém ele sofreu um processo de exploração aí, né, de mineração muito forte há décadas atrás, e isso obviamente que a resposta ambiental ela é lenta, né, ela não é tão rápida assim. Então a gente tem lá, né, tem igarapés que são mais preservados, mas tem alguns, até porque agora, né, tem o turismo também, que não são encontrados, mas a gente não tem essa resposta. Ainda não tem. Vamos pensar sobre. Vocês continuam com o projeto no Tepequém? A gente pretende, inclusive, porque foi encontrado um fungo que talvez seja um fungo novo e a gente quer coletar mais para conhecer mais. Tá. Você faz sua coleta, identifica seu inseto, seu fungo, sua lava. Não, meu fungo não. Os fungos são do professor Marcos Vital. Tá. O fungo, a lava, o inseto que tá lá. E você falou há pouco que isso a gente vai aprendendo olhando no olhômetro mesmo, mas no olhômetro com determinado padrão. E tem alguma instituição, alguma sociedade que confere se aquilo que você identificou está certo? Realmente isso aqui é inseto tal, a identificação dela está correta. Ou o que você disser tem que se confiar, passa por um pente fino essa identificação? Não, então a gente, até porque a gente, como eu falei, não foi o meu, eu não trabalho desde a graduação com isso, né? Foi um processo, então eu estou aprendendo. A gente conta muito com a colaboração da professora Neuza Amada, que é a pesquisadora lá do INPA, que trabalha, né, muito nessa área há anos, então ela conhece tudo, né? Então, quando a gente tem dúvidas, inclusive, a gente leva para elas, mostra, faz. Hoje em dia tem o WhatsApp, né? Então você manda ali, encontrei isso aqui, a foto, pergunta. Pela foto mesmo ela consegue identificar. A equipe dela também, né? Tem uma equipe grande. E quando eu tenho essa diferença de localização, eu posso estar encontrando uma coisa nova. Como você registra isso? Olha, isso aqui não está catalogado. Eu pergunto isso porque eu trabalho com difatometria de raio-x. Então, a gente encontra um padrão novo, não é só publicar, nosso não. Tem que passar, por exemplo, no nosso caso, pela Sociedade Internacional de Cristalografia, é um processo, parece uma patente, sabe? Pela burocracia que é, mas é a forma como a ciência trabalha, concorda? Sim. E nesse caso aí, dessa abundância, você falou mais de 300 mil espécies, só de coleóptero. Só de coleóptero. Como é que se oficializa que aquilo é uma coisa nova? Principalmente de insetos, de larvas, Sim, larvas, por exemplo, você tem que ter o adulto, né? Porque você vai identificar a nível de espécie, você geralmente utiliza o sistema reprodutor, é o ovipositor dele que vai, né? São os órgãos sexuais que vão dar uma identificação mais correta em nível de espécie, mas qualquer ser vivo, né? Bom, vamos falar dos animais ou dos insetos. Se encontrou uma espécie nova, você vai ter que descrevê-la. Geralmente quem faz isso é um taxonomista, né? Que já trabalha na área, que vai dizer assim, não, realmente isso é uma espécie nova, vai desenhar, vai descrever com detalhes, vai publicar e vai depositar esse inseto num museu internacionalmente reconhecido, né? Um museu que tem condições de preservar aquela espécie ao longo de séculos, né? Se você vai lá no museu da Inglaterra, no museu, você vai encontrar lá espécies que foram coletadas
séculos atrás estão lá preservadas, porque tem pessoas, né, que têm condições, e aí a ciência brasileira ela tem uma série de dificuldades. A gente, volta e meia, a gente encontra lá o museu da USP, que são os mais, né, consagrados, reclamando das condições, porque você precisa, né, o museu precisa ter condições de manter essas espécies para que daqui a 50 anos alguém que vai dizer assim, não, eu quero estudar aquela espécie, ela vai lá e vai encontrar aquela espécie preservada. E com a sua descrição? Com a descrição, né, de quem foi lá, do pesquisador que foi lá e que publicou. E pode acontecer, tem muitos casos, né, e aí você tem todo um código para legislar sobre isso. Pode acontecer de uma pessoa descrever uma espécie aqui, achando que era uma espécie nova, mas de repente alguém vai pesquisar aquele gênero e pede, né, você tem esse intercâmbio, quem faz, né, dissertações, teses, você tem o intercâmbio e pede o material lá do Congo, não sei da onde, e aí você vê assim, não, mas isso aí é a mesma espécie, já foi descrita há 3 décadas atrás. Então, pela lei da prioridade, o que foi descrito há 3 décadas atrás é o que vai prevalecer e o teu vai deixar de... É o pai da criança, né? Vânia, saca só, eu acho curioso essas pesquisas que a gente faz na Amazônia, porque a Amazônia é uma janela grande para o mundo. Dependendo do que você está trabalhando, você diz, estou fazendo na Amazônia, já o pessoal já abre os olhos, vê com outros olhos, porque a Amazônia é aquela coisa inédita. Como é que é a aceitação do trabalho que vocês fazem aqui dentro da Amazônia? Nesses congressos vocês têm tido muita cooperação? Como é essa rede de cooperação por ser Amazônia? Eu falo isso até porque eu acho que no Sul e Sudeste já está saindo pelo ladrão de tanta pesquisa que tem. E aqui? Então, a gente tem todas essas dificuldades, mas eu acho que assim, na última década, não sei exatamente dizer qual temporalmente quando, mas a gente vem desenvolvendo essa questão dos trabalhos em rede, que são muito importantes, né? Que vem auxiliando e vem fazendo com que a gente acabe produzindo mais, né? Então, inclusive publicando com, às vezes, um grande número de autores, né? E aí as ciências biológicas e tem essa perspectiva assim de você trabalhar em rede. Por exemplo, agora a gente teve um artigo que foi publicado com dados do Brasil inteiro, então tem lá um monte de autor. Significa que ninguém trabalhou? Não, é porque tem dados de Brasília, do Amazonas, do Tocantins, e as pessoas trabalharam, né, e você publica esses dados em conjunto, né? Então, eu acho que vem ampliando, vem sendo aceito, sim. Agora, e a taxonomia ela é muito importante, né? O professor Rafael, que tem mais essa área agora de taxonomia, que veio aqui para biologia, ele é mais taxonomista, ele vai, com certeza, assim, o currículo dele vai cada vez aumentando mais, porque tem espécies, né, muitas espécies a serem descritas aí nos ambientes. Pegando um gancho na pergunta do professor Roberto, o fato da gente estar na Amazônia, né, que todo mundo abre os olhos, é área de interesse. Esse interesse se reflete na vinda de pesquisadores, porque a senhora fala que está trabalhando com pessoas de outros estados, mas a senhora está trabalhando, digamos assim, sozinha ou com esse grupo restrito daqui, ou pesquisadores de outros estados vêm para cá? Pergunto isso porque eu sei que a senhora é uma professora antiga da universidade, eu também sou, e a senhora deve lembrar a dificuldade que a gente tinha, alguns anos atrás, de contratar professores. Ninguém queria vir para cá. Aqui era fim de mundo. Ainda é fim de mundo? Fim, começo, não sei. Eu não sei, eu estou aqui há 22 anos e gosto daqui e não vejo assim, mas o que eu vejo é que essas pessoas, elas vêm contribuindo e hoje em dia, como a gente tem agora mestrado e doutorado e tem as bancas, então essas pessoas, elas são chamadas para participar das bancas, então elas vêm fazer essa contribuição. Morar aqui, a gente tem a dificuldade, né? Porque são poucos professores, infelizmente, na nossa universidade, né? Eu saí em 1994,
da minha universidade, onde o departamento de zoologia, ao qual eu era vinculada, tinha 22 ou 23 professores, o departamento de zoologia. E eu cheguei aqui, quantos professores que tinha? 12 professores para a biologia toda. Quer dizer, é um outro mundo, né? E melhorou um pouco? Melhorou, mas é uma diferença. Você, né, as pessoas, elas fazem a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado lá na Unicamp, na USP, onde você tem uma estrutura completamente diferente daqui. Chega aqui, encontra, tem esse choque de realidade, não é todo mundo que consegue ficar, não é. Principalmente nessa época que você veio. E, Vânia, você deu esse exemplo lá você é filha do Paraná, tanto naturalmente como intelectualmente, né? Quando fez tudo na PUC, a gente disse que é filho da PUC, tá? Como é que tá a formação do nosso estudante de biologia aqui? Ele sai focado numa área ou sai com uma formação eclética, onde ele pode sair para fazer pós-graduação e em qualquer lugar? E você sabe quantos cursos de biologia nós temos aqui no estado, além da UFRR? Certo. Bom, a gente tem vários ex-alunos que foram fazer mestrado e doutorado e se deram muito bem, né? Eu acho que a nossa formação, não querendo... Como é que eu vou dizer? Puxar a brasa, mas é um curso que prima pela qualidade, né? Acho que os professores, eles são comprometidos. A gente, num processo histórico, inicialmente a gente começou com o curso só de licenciatura, depois veio do bacharelado, que demorou muito tempo para ser reconhecido, mas a gente conseguiu, enfim, o reconhecimento. Depois a gente tentou fazer 4 ênfases no bacharelado, não deu certo. Diminuímos, hoje a gente tem 2 ênfases, uma mais para a área ambiental e outra mais para a área assim, de micro-organismos e biologia molecular, mas a gente está repensando agora no PPP e talvez está num processo de pensar, deixe apenas bacharelado com o aluno, vai procurar as disciplinas optativas para tentar se especializar mais numa área ou em outra. Mas a gente entende que tanto os alunos da licenciatura quanto de bacharelado, eles têm que ter um tronco comum, porque o professor de biologia, que vai lá para a escola, ele tem que entender de biologia, ele não é professor. Como é que ele vai ser professor de biologia se ele não entender dos protistas, dos fungos? Então a gente entende que... Se ele não souber biologia. Exatamente, né? Então a gente é um curso que acaba sendo pesado, quase mais pesado que o MEC pede, mas é porque a gente entende que o professor ele tem que ter esse conhecimento biológico também, além de, obviamente, saber como utilizar esse conhecimento biológico lá na sala de aula, né? Em relação a outros cursos, a UER tem o curso de biologia, a catedral também, né? A gente tem muitos alunos que vão para o Pronat, que vieram da catedral. Pelo menos 3, tá bom. Olha que papo interessante, pela segunda vez falamos de inseto, acho que pela terceira, a professora Adriana esteve aqui, a gente falou sobre abelhas, que também está na classe de insetos, né? Menóptera, tá vendo? Muito bom o papo, a gente vai... Depois, professora, já vou deixar o convite aqui no ar. A professora Vânia é presidente local do nosso sindicato e o nosso sindicato nacional, o Andes, tem uma cartilha, uma visão sobre como é ciência e tecnologia, como deve ser. Aí, já fica o convite no ar para a gente marcar um programa para falar dessa política de ciência e tecnologia do ponto de vista dos pesquisadores, das associações, do sindicato, ok? Ok. Agradeço vocês, ouvintes, muito obrigado, professora Vânia, por atender o convite. Obrigada pela abertura aí, para a gente falar um pouquinho aí sobre a natureza, que ela é muito, muito bela, muito maravilhosa. A gente precisa conhecer mais, inclusive, as relações simbióticas dela e nos espelhar nelas. Parabéns, professora. Obrigada. Agradecemos a vocês, ouvintes, e contamos com vocês na próxima terça-feira, às 10 horas, aqui na 95.9 FM Universitária, a rádio da UFRR. Bom dia. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.